Olá, meu nome é Caroline, eu sou psicóloga e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o estresse tóxico e como que ele influencia no desenvolvimento infantil dos nossos, lá principalmente na primeira infância. Antes de tudo, vamos conceituar o que é o estresse. Todos nós já sentimos estresse. Estresse é uma reação natural do organismo. Quando ele sofre uma pressão externa, ele coloca o corpo em alerta, que algo perigoso está acontecendo ou está para acontecer. Então é algo positivo, é algo bom para nós. Mas, quando em excesso, seja para as crianças, seja para os adultos, adolescentes e idosos, isso pode ser prejudicial. E aí, como que é o estresse? O estresse, todas as situações, elas geram estresse de uma maneira igual? Não. Cada situação vai gerar um grau de estresse. Então, é como se fosse aquelas curvas, assim, existe aquela situação que gera um estresse mais alto, existe aquela situação que gera um estresse mais baixo. Então, ela oscila, varia. E na criancinha, como que é o estresse? Para que serve o estresse? Imagina aí que a criança está numa situação que está passando por fome. E ela não sabe dizer que está com fome ainda, é um bebezinho ainda, não sabe expressar seus sentimentos. Então isso gera um estresse nela e ela começa a chorar, a externalizar esse estresse. Quando vem um adulto e identifica essa necessidade dessa criança, então esse estresse é uma necessidade não atendida, ela identifica essa necessidade dessa criança e aí atende essa necessidade. E aí o estresse, ao alívio do estresse, ele cessa. Então esse é o comum também, esse é o natural de se acontecer. Então a gente tem uma situação de estresse, ele vai ao auge e depois ele declina. E quando não há esse declínio? Quando não vem um adulto protetor, um adulto ali para proteger essa criança, um ambiente protetor para essa criança. É isso que a gente chama de estresse tóxico. Mas para você entender melhor, a gente tem 3 níveis de estresse. A gente tem o estresse positivo. O estresse é positivo para a gente crescer, para a gente se desenvolver, Ele gera um movimento, por exemplo, nessa situação da fome da criancinha que eu falei, do bebezinho. Se ele não se sentir estressado, ele vai passar fome ali e não vai existir essa mudança. Então, esse estresse, de certa maneira, ele é positivo, ele faz parte daquele desenvolvimento. E esse estresse positivo é quando esse adulto protetor, esse cuidador chega e soluciona aquele problema, aquela situação para ele, Isso é positivo. Existe também o tolerável, que é uma situação um pouco mais tensa, mas aí aquele ambiente é protetor. Aquela criancinha passou por um momento mais amplo de estresse, mas ali o ambiente proporcionou esse cuidado também. E aí tem o tema que é foco hoje do nosso vídeo, que é o estresse tóxico, que é quando não há essa proteção, não tem esse adulto, esse cuidador depois, ou o cuidador não age de maneira adequada com essa criança com a finalidade de aliviar esse estresse. Então a gente tem aí as situações de abuso, muitas vezes, as situações de negligência por parte dos adultos, as situações, às vezes, que a mãe está passando por uma depressão e ela não consegue dar essa assistência para essa criança também. Então, esse cuidado não é feito de uma maneira adequada e não se tem uma rede de apoio. Então, por isso que é muito importante a gente observar os casos de depressão pós-parto, tanto para o desenvolvimento da criança, tanto para o cuidado da saúde mental da mãe, que a maternidade é uma grande transformação. E aí, por que é tão perigoso e tão importante a gente observar esse estresse tóxico? Antes disso, às vezes também a gente fala do abuso, a gente fala da negligência, mas cada situação é única para aquele sujeito. Então, às vezes, outras situações podem gerar um estresse tóxico. E o estresse tóxico, o que pode causar na criança, no bebezinho? Ele pode trazer malefícios para o metabolismo, porque ali na questão dos neurotransmissores, o estresse ele é uma sobrecarga para o organismo. Então, ele pode trazer alguns prejuízos, uma questão da inflamação, para o metabolismo, para os órgãos e também para o cérebro. Então, isso pode atrapalhar ali o desenvolvimento daquela criança. O estresse tóxico, ele tem a capacidade, muitas vezes, de
fazer novas ligações sinápticas ou diminuir, desligar as ligações sinápticas já feitas naquele bebezinho. Né? E na primeiríssima infância é onde que tem mais essas ligações sinápticas no cérebro da criança. Né? Onde a gente aprende muita coisa, a gente tem uma bomba de desenvolvimento. Então é muito importante a gente ter esse olhar para o bebê. O que esse bebê está passando? O que essa mãe também está passando? Né? Para a gente não ocasionar esse estresse tóxico para os bebezinhos. Isso dá suporte também para a família, para o cuidador. Então pensar no nosso papel enquanto cuidador e pensar também no nosso papel enquanto rede de apoio para essas pessoas. Aqui embaixo eu vou deixar o link de um artigo sobre esse tema. Tá bom? Obrigada pela participação de todos.